Boa noite. Embora ela já tenha viajado por milhares de anos pelo mundo inteiro, há mais de meio século escolheu como sua residência fixa a Rua Brasil. Sabe ser ali lugar de gente sofrida e ao mesmo tempo tão sonhadora que sua presença se faz tão importante. Já está muito velhinha e por vezes parece tão cansada que faz muita gente acreditar no seu fim próximo. Porém, basta pensarem assim para ela ressurgir ainda mais forte e cheia de vida. Ela é amiga de todo mundo, mas as crianças, estas sim conhecem-na como ninguém. É possível notar sua presença no brilho dos olhos daqueles que ainda no berço começam a descobrir o mundo. E quando a roda gigante do tempo transforma as asas dos anjinhos nos primeiros passos, é ela quem nas manhãs de dias ensolarados brinca no escorregador do parquinho e à tarde na escola rabisca também as primeiras letras da palavra infância. Quando chega a noite e os olhinhos se fecham, olha ela lá, nos sonhos, a recordar que o futuro é um presente muito mais doce que o doce do doce da batata doce. Os jovens, por sua vez, têm nela uma companheira inseparável. Quando acontece o sorriso mais lindo do primeiro encontro e a dúvida gera tamanha certeza, é ela que invade os corações ardentes a lembrar que o amor sempre vencerá o medo. E se tempo depois o desencanto acontece, ela abre seus braços em um abraço imenso para dizer que na próxima esquina existe a certeza de um novo encontro. Quando então a estrada profissional se torna grande encruzilhada e a insegurança assume a direção da vida, ela é bússola a indicar a oportunidade como um caminho longo e aberto para quem aposta suas fichas no trabalho, na dedicação e na persistência. E quando a engrenagem dos músculos se enrijece, impossibilitando o movimento dos passos, ela está ali, na sabedoria dos deuses, a lembrar que a história continua sempre na eternidade das almas. Não há assim quem não tenha um testemunho da sua imprescindível companhia, principalmente quando o não se apresenta em maiúsculas. Lembra daquela enfermidade que extinguia as forças para seguir em frente? Foi ela quem soprou aos ouvidos o verbo em frente, e ao seu comando, células venceram o imponderável inimigo. E a perda do emprego que sustentava a família, quando o senhor desespero veio bater à porta? Foi ela a mostrar a existência das janelas que pacientes aguardavam sua vez. Enfim, se os amigos se foram e a solidão fizer sua morada, se a vida se tornou muro intransponível e não existirem mais saídas, quando sentir que aquilo tudo se transformou em nada, acalme o seu coração e silencie seu espírito. Perceba que alguém vem chegando com seus cabelos soltos e olhos verdes imensos de uma luz infinda. Ela veio acolher os seus sonhos desfeitos, montar novamente todas as peças do seu quebra-cabeça, juntar os cacos do seu vaso quebrado. É ela uma das maiores expressões do Criador e nem precisava de um nome. Mas talvez tenha sido para dizer que a vida é eterna mudança, ou mesmo convidar você para a próxima dança que lhe emprestaram um nome: esperança. Estamos abrindo mais uma edição de hoje do Hora da Verdade, nesse dia 13 de agosto de 2012, né? Um dia 13, mas a gente espera que ele tenha sido, né, de muita sorte para você e a gente com sorte de ter você com a gente aqui no Hora da Verdade nessa edição desta segunda-feira, ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br e o nosso telefone aberto também, bem como o nosso e-mail, né, o telefone 37216955 ou o nosso endereço eletrônico jornalismo@tvpox.com.br para você participar com a gente deste programa. Eu abri aí o programa falando da esperança, essa palavra tão importante para todos nós, principalmente para nós brasileiros, né? Mas para todo mundo com certeza. E lembrando também que a palavra esperança se traduz principalmente na criança e nosso tema de hoje é a criança. E para isso a gente trouxe para falar sobre esse tema, sobre tudo que envolve um pouco o universo da criança, principalmente a saúde da criança, que nós temos o prazer de receber nos nossos estúdios, nosso entrevistado, Dr. Caetano Bolsas, pediatra, né? Ele vai estar conversando com a gente aqui sobre esse tema criança, que eu tenho certeza faz parte do meu universo, do seu universo também, de todos nós. Doutor Caetano, eu abri o programa falando de esperança, que rima com criança. Inclusive, existe um programa da própria TV Globo que fala um pouco essa mistura do criança e esperança. Você que trata tantos anos desse tema, né? Como é que assim, não sei nem como começar, na verdade, assim, essa história de lidar com os pais e a criança ao mesmo tempo,
É uma escolha? Você escolheu trabalhar com esse universo tão importante? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, William. Boa noite, telespectadores da TV Posse. É um prazer estar aqui novamente. Eu até estou gostando ainda. Estava aqui, né? Fora o pão de queijo, que é espetacular. E o pessoal todo aí muito acolhedor, então eu me sinto envaidecido de poder participar. Eu acho que você... Primeiro eu quero te cumprimentar, porque esse texto que você escreveu é um texto fantástico. Nós sempre temos aquele conceito que a festa é no outro apartamento, né? A gente compra livros, vai ler aí filósofos ou escritores famosos e às vezes o nosso amigo, no caso você, obrigado, é um escritor realmente de gabarito, e eu inclusive sugiro aos telespectadores que procurem ler mais as suas coisas sem nenhuma demagogia, você não precisa disso, né? Mas a questão da esperança, eu vou pegar um ponto, a esperança é uma mola propulsora, né? Que seríamos nós sem a esperança, né? Nós temos os nossos problemas e esperamos sempre que vá acontecer alguma coisa. É claro que para que aconteça alguma coisa, nós temos que tomar alguma atitude, né? Então eu acredito que a esperança, ela é maior e dará mais resultados na medida em que nós também fizermos alguma coisa, né? Como diz aí os trocadilhos que você faz muito bem, gosta muito, Deus ajuda quem cedo madruga, né? A minha mãe é uma pessoa que reza muito, e até tem uma história curiosa, ela rezava tanto e tinha uma tia que faleceu aos 104 anos de Guaxupé, que ia com ela ao cemitério. Meu tio dizia, quando as duas vão ao cemitério orar pelas almas, as almas levantam, porque cansam de tanta oração. Então, a minha santa mãe diz que existe esperança, mas que Deus faz a parte que Ele deve fazer por nós, mas que nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte, né? A gente não pode esperar que o maná caia do céu gratuitamente, né? Então, comerás o teu pão com o suor do teu rosto, né? Está escrito na Bíblia, né? Então a gente deve ter esperança, né? Eu acredito que nós vivemos num país espetacular. A gente viaja e volta envaidecido pelo país, né? Por conta do país, com o espírito do nosso povo sempre muito otimista, né? E naquela expectativa que as coisas melhorarão, que... E a criança nesse universo? E a criança nesse universo, a criança é um ser que para o qual tudo é maravilhoso, né? A criança nasce e, à medida que cresce, ela entende que o mundo existe por causa dela ou para ela, né? E é claro que cabe aos pais nessa questão direcioná-la dentro da filosofia de vida deles próprios, da sua maneira de ver as coisas, direcioná-la para que ela se encaixe na sociedade, que nós vivemos numa sociedade organizada, e na sociedade organizada nós temos os nossos direitos, os nossos deveres, né? Então a gente deve cumprir o dever sempre respeitando o direito e o limite do outro, né? Agora, a gente observa que quantos anos você está na área da pediatria? Olha, a minha área médica, por exemplo, foi uma história curiosa. Eu nasci em Guaxupé e aos 40 dias de idade me mudei para Santa Rita de Caldas. E fiz lá a escola primária e a minha mãe já me fez um uniformezinho branco, porque a gente jogava futebol naquela coisa de terra, né? Pegava a meia da mãe, enchia de pano ali, amarrava, e aquilo virava uma coisa mais ou menos esférica, não sei nem se era redonda. Era bola, né? E chutava o chão e lascava o dedo, aquilo sangrava, né? Então eu pegava, curava, e fazia curativo na turma, né? Amarrava lá um pano e jogava açúcar, como eles faziam para estancar a hemorragia. E eu comecei, eu não me lembro de ter pensado em fazer outra coisa que não fosse a medicina, mas eu quero registrar aqui um fato que digamos, interferiu nessa minha decisão. Baseado nessas questões de esperança, inclusive, nós tínhamos uma vida muito difícil, né? Isso em Santa Rita? Em Santa Rita de Caldas. Meu pai era pedreiro e de Santa Rita a Poços, ele vinha num caminhãozinho lá que ele usava para trabalhar, a gente gastava 3h30, vinha aí na Casa Paulo comprar umas coisas e vinha aí no Armazém Vila Nova, quando o Armazém Vila Nova era daquelas coisas de metal ainda, feijão e tal, então as coisas eram muito complicadas. E aí um dia meu irmão ficou doente
E a minha mãe chamou o médico da cidade, o doutor João Louros, que é vivo hoje, já não trabalha mais, mas ele deve ter por volta de 90, já tem limitações decorrentes da idade. Mas ele chegou, examinou meu irmão e tomou lá uma postura e eu vi o alívio que a minha mãe teve, né, com a presença dele, né, com a informação que ele passou. Então aquilo, eu achei aquele fato me marcou, né? Eu, inclusive, devo muito ao doutor João aí, porque nas férias eu saía com ele para aprender, fazia parte na roça, né? A gente tem que se virar com o que tem nas mãos. Nós tínhamos aqueles problemas, as dificuldades, mas eu aprendi muito com ele. Mas esse fato dele trazer a família, no caso a minha, coincidentemente, aquele alívio, aquilo me estimulou mais ainda. Eu já gostava de curar o dedo da moçada. Depois eu vi o doutor João, então eu entendi que essa profissão é uma profissão nobre, né? Eu entendi que essa profissão é uma profissão nobre. E a área da pediatria, e quantos anos faz que você está? Na pediatria, eu sou pediatra, eu formei em 74, rapaz. Você não gosta nem contar as coisas aqui, senão vai ficar doido. 38 anos. Mas depois eu fiz 4 anos. Eu fiz aí cirurgia em Brasília, fui para o México, estive em Boston fazendo pós-graduação, né? E a pediatria, eu sempre me identifiquei muito com as crianças com as exceções cabíveis, também gostam muito de mim, é uma coisa meio natural entre nós. Acho que nós temos no nosso cérebro algumas aptidões, como você tem a sua de escritor e várias outras aí que a gente sabe. Então, algumas coisas a gente consegue passar para as outras pessoas, uma confiança, talvez, uma relação de mais amigável, de menos tensão, né? Então, você vai se identificar. Eu sempre me identifiquei muito com as crianças, e as crianças se machucavam, eu ficava preocupado. E eu tive uma segunda influência também, que foi um dos maiores pediatras que eu conheci, talvez o maior cirurgião pediatra que eu conhecia, o Natanael Silva. Ele é de Santa Rita, coincidentemente, a terra é pequena, mas já era muita gente boa, não estou dizendo os outros. Com certeza. E o Natanael, ele trabalha hoje em São José dos Campos, né? Também já se aposentou. E ele falou, faça pediatria, depois eventualmente você poderá trabalhar comigo aqui. Eu tinha admiração por ele também. Então já quase que induziu também. Porque eu pensei em fazer, na época eu pensei em fazer cirurgia plástica. As coisas são muito curiosas. O comportamento humano ele é muito, muito subjetivo. Aí comecei a acompanhar um professor chamado Aldo Adão, lá da Faculdade de Uberaba, um grande cirurgião plástico. Um dia nós fomos fazer uma cirurgia de embelezar a pessoa, tirar a ruga, né, da idade e tal. Vamos falar nisso, depois vamos comentar um pouco sobre isso. Eu vi um artigo na TV sobre rejuvenescimento, quero até fazer um comentário. Então eu vi aquela cirurgia, você imagina uma cirurgia dessa aí há 74, eu sou formado em 74, 40 anos aí. Rapaz, aquilo era uma coisa assim que impressionava até a mim, que era estudante de medicina, né? Uma cirurgia tecnicamente muito agressiva naquela época, com aquele objetivo final que me pareceu muito pouco para aquela... Quer dizer, eu vi a pessoa sendo submetida a um procedimento para ter um rejuvenescimento aparente. Então eu falei, não, eu não quero fazer medicina para exercer esse tipo de atividade. E deixei da cirurgia plástica. Enfim, eu fui rodando, depois eu vi que na pediatria, a gente, primeiro, nunca vai dominar a pediatria totalmente, não existe como, né? Aliás, acho que a gente hoje, com a quantidade de informações, talvez a gente não domine nada totalmente, né? Como dizia Confúcio, Kung Fu Tzu, se sabes que nada sabes, algo sabes. Não tem jeito, o volume de informações hoje ele é fantasmagórico, né? Enorme. Doutor Caetano, são muitas, com certeza, você mesmo disse aí, afirmou, com relação a esse universo do infantil é muito grande. Mas eu queria começar com os pais. Os pais. Por exemplo, e vou fazer essa pergunta para a gente encerrar esse bloco, 38 anos nessa profissão, com certeza, né, você testemunha de todo o desenvolvimento, o acompanhamento, não só tecnológico, mas no sentido da relação dos pais com os filhos. A gente discute muito isso hoje, né? Que anteriormente havia uma relação diferenciada entre pais e filhos. Eu queria que, com certeza, você que vive o universo da criança e também dos pais, o que mudou, algumas características que mudaram ao longo desse tempo todo em relação a essa relação, né, de pais e filhos?
E você vai ligando, participando com a gente, 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. Essa entrevista com o pediatra Dr. Caetano Bolsas. Não sai daí, já já a gente volta.